Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar com você, bater um papo na verdade aqui, né? Entre eu e você que está aí do outro lado. Eu quero falar hoje, eu vou falar sobre a minha história na área da pintura, certo? Desde lá do início, de quando eu comecei, na verdade, né? Como foi que eu comecei, como foi que eu aprendi, entendeu? Essa área, esse ramo, que até então tem muitos anos que eu estou trabalhando nessa área e assim, eu nunca fiz um vídeo, eu não tinha assim, essa ideia de gravar. E depois que eu criei o meu canal, aí sim, né? E me veio a ideia na cabeça, então eu disse, eu vou começar a gravar. E é isso, essa é a minha rotina. Então eu vou aqui falar para vocês como foi o meu início, certo, na área da pintura. Pessoal, assim, eu iniciei, eu comecei na verdade, né? Foi através do meu pai. Eu aprendi com o meu pai, certo? A trabalhar com pintura, porque meu pai é pintor profissional há muitos anos já nessa área. Meu pai trabalhou em indústria, enfim, em vários setores. E assim, a pintura sempre foi a profissão dele. Ele me ensinou. Eu comecei a trabalhar com meu pai aos 15 anos. Veja só, comecei a trabalhar com meu pai aos 15 anos de idade, sim. Meu pai disse aprenda, aprenda. Ele me enjoava pra caramba. Sério, pessoal. Meu pai sempre pegava no meu pé, aprenda, para um dia você ter uma profissão, você ter um trabalho digno, né, para levar o pão de cada dia para a mesa. Eu lembro como hoje, meu pai chegou para mim e disse, meu filho, aprenda, aqui é uma profissão que seu pai está deixando para você, né? Seu pai vai deixar essa profissão para você, então se interesse, se dedique, porque aí você já vai ter uma profissão, já vai ter algo para trabalhar, não vai depender de ninguém. E então eu não dava muita ligança, né? Que eu era novo, eu tinha 15 anos de idade, não dava muita ligança para o que ele falava. Mas aos 15, 16 anos eu comecei, fui. Eu pegava a desempenadeira, né? A desempenadeira, quem sabe o que é a desempenadeira, eu pegava, aqui bota a massa, colocava a massa, ia, empurrava a desempenadeira na parede e a massa caía. Sim, pessoal, eu não sabia como era o manejo da desempenadeira, mas com o tempo, com o passar do tempo, eu fui pegando, né, um macete, fui aprendendo, e meu pai sempre no meu pé, sempre no meu pé. Aprenda, aprenda, rapaz, aprenda, é assim que se faz. E eu fui com muito esforço, com muita dedicação, eu aprendi, isso mesmo, eu aprendi. E hoje, quando eu paro, que eu lembro, né, lá atrás, eu lembro quando ele iniciou, eu até fico assim, né, eu fico emocionado, porque, mano, cara, meu pai sempre foi uma pessoa que esteve do meu lado, né, desde que eu nasci. Meu pai sempre batalhou, né, para dar o melhor para mim, para o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, que é o meu irmão que é músico, certo? Ele não quis, meu irmão não quis, né, a profissão de pintor, e eu abracei, né, aprendi com meu pai, fui me dedicando, né, aprendendo coisas novas com ele, e
Aprendi, hoje sou um pintor, posso dizer, sou um pintor profissional, certo? O que eu sei fazer hoje dou graças, agradecer primeiramente a Deus, né? Porque sem Deus a gente não é nada, não somos nada sem Deus. E segundo, agradeço a meu pai, que me ensinou essa profissão maravilhosa, que até então, na época, eu não ligava, não dava ligança para nada, como eu disse a vocês. Eu não... É porque assim, quando você é novo, você não dá ouvidos, não dá ligança para o que seus pais falam, você só quer passear com os amigos, curtir, entendeu? E você não pensa. Quando você vai amadurecendo é que você vai tendo a noção do que é a vida. Então, aprendi a profissão que meu pai me ensinou, que foi a pintura. Hoje, graças a Deus, tenho minha família, né? Tenho uma filha de 9 anos, sou casado, tenho a minha profissão, essa profissão que eu levo o pão, né, de cada dia para a mesa, através da pintura, sim, né? E, cara, fico orgulhoso, porque se eu não tivesse me interessado lá atrás, se eu não tivesse me interessado, hoje eu não estaria aqui com essa profissão. Eu não teria uma profissão. Eu poderia estar trabalhando aí de qualquer coisa aí, sei lá o que fosse, né? Poderia estar trabalhando aí em outras coisas, em outras áreas. Mas, graças a Deus, eu me interessei e aprendi. Agradeço muito a Deus e a meu pai, que está vivo, graças a Deus, para contar a história. Então eu fico muito feliz, muito... Eu me emociono, né? Porque a gente tem que se emocionar, porque um pai, uma mãe é tudo pra gente. Então, meu pai, ele é tudo pra mim, certo? Meu pai é tudo pra mim. Foi ele quem me deu o prazer, a honra, né, de ter uma profissão. Então, obrigado, meu pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. E obrigado, meu pai, por tudo. Por ter me ensinado e fazer de mim a pessoa que eu sou hoje. Tá bom? Então, dou graças a Deus e a meu pai que está vivo por essa profissão que é a pintura. Hoje eu trabalho em uma empresa, né, de carteira assinada, tá certo? Eu trabalhei assim muitos anos, trabalhei muitos anos com meu pai, certo? E no momento que meu pai viu que eu já estava desenrolando já no trabalho, já estava craque, vamos dizer assim, quando ele arrumava, né, meu pai sempre arrumou bastante serviço na região que a gente mora. Então ele arrumava 3, 4 serviços, aí ele chegava para mim e dizia: você se garante? Eu lembro que uma vez ele falou: você se garante? Eu sim, me garanto. Aí ele: então pode começar. Aí ele ficava em uma obra e eu ia para outra obra, outro serviço. Quando era no final da tarde, ele sempre chegava lá. Sim, meu pai chegava lá 4 e pouca, 5 horas da tarde ele chegava para olhar o serviço que eu tinha feito. Vejam só. E olhava, chegava, observava tudo e tal. Tá indo, tá legal. Então é isso, cara. É muito prazeroso, é muito bom, certo? Você vê o resultado, né, do seu esforço, certo? Então é isso. É muito legal. Então, como
comecei a trabalhar só. Hoje estou trabalhando, né? Estou trabalhando nesta empresa. Tive a oportunidade, né? Trabalhei também em outra empresa, né? Passei um ano na outra empresa. Foi onde eu peguei a minha classificação, né? Porque eu trabalhava provisório. Peguei a minha classificação, graças a Deus. É o que eu mais queria. Então, depois que eu peguei minha classificação, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Agradeci muito a Deus por isso. E hoje eu estou na segunda empresa. Sim, na segunda empresa, trabalhando como pintor. E tô feliz, cara. Tô feliz, tô trabalhando, tô levando o pão de cada dia para minha mesa, né? Você que é trabalhador aí, você que é um cara que trabalha para levar o pão de cada dia para sua mesa, para sua família, você sabe o que é, né? Você sabe o que é a vida, cara. Então é isso. Eu fico muito feliz, muito emocionado também, sabe? Então é isso. Só agradecer, só agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado a vocês, né? Deus e meu Pai, que me fizeram a pessoa que eu sou hoje. E as pessoas abraçam o meu trabalho, me elogiam, certo? Nessa área maravilhosa. Então, pessoal, muito obrigado. Esse é o vídeo de hoje. Esse foi o meu papo com vocês, certo? Para falar como eu comecei e quem eu me tornei, né? É isso. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai. Mais uma vez, só agradecer. Muito obrigado por tudo, né, que vocês fizeram por mim. Muito obrigado. Emocionado, viu? Bastante emocionado, pessoal. Muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado, meu Pai. Valeu, gente. Deixa seu like aqui. Deixa seu comentário. Não quero mais nada que isso. Apenas um like e um comentário já fortalece bastante. E vai alegrar o meu dia. Valeu, fique com Deus. Até a próxima.